Coloquem o fone de vocês. Eu tenho até medo do que vai aparecer. Coisa boa. É coisa muito boa, cara. É coisa muito boa? É maravilhoso. É algum idiota? Ah, eu não posso colocar esse vídeo. Uau. Não pode colocar o vídeo? Não. Será? Tem medo que caia. Oh. Tá, tem um outro aqui. Nossa, também tem medo que Junito. caia. Pô, Agora que eu pensei nisso. É que tem violência, violência, essas coisas. Teve violência? O Brasil é violento, a nossa vida é violenta. Tá, A nossa alma é violenta. eu acho que não vai cair, não. Mano, Não é o que eu falei que é maravilhoso. Esse aqui é bem Tá, horrível. esse tá? aí Esse é horrível. É que outro não dá. Agora que eu lembrei que não dá pra colocar porque a gente tá transmitindo. Bota vai aí, cair. vamos a produção ver. do MBL News é uma das Você sabe coisas o que que é torna isso esse programa realmente característico. Você sabe o que é isso aqui? Uma rua? É isso aí. Isso aqui. Eu sei. Isso aqui Uma é lixeira. Copacabana. Aham. É. Tem um empresário, Maurício Benchimol, aqui, vocês vão... Nossa, Nossa, Benchimol, famosíssimo. Sim. Quem é o Benchimol? É esse cara que tá andando? Não. Você vai ver o que acontece com o Benchimol. Isso são São vítimas da sociedade ali. É. assaltando as pessoas. Assaltando, assim... É engraçado que ela vai correndo. Eita, zorra. Nossa. Caramba. Esse é o Benchimol. Esse é o Benchimol? É. É real Meu isso? Deus do céu. O que é isso? Nossa senhora. Nossa, bateram no Benchimol? Bateram no Benchimol. Quebraram a cara dele. E roubaram ele. E tiraram a carteira e saíram andando. Imagina, você é um multibilhardário, aí você tá andando na rua, do lado do seu apartamento. Passam uns caras, te dão um soco na cara, você cai no chão. É, a esquerda Leva os seus diria coisas que e isso é justiça social. Pô, pois é. Rapaz. Deixa eu ver o que aconteceu com ele. Ele foi pro hospital, claro, ver se ele tá bem. Não diga. Ele deve estar bem. Mas, que cidade maravilhosa, né? Como se diz. Ele deve estar bem. Ele passou por uma tomografia, ele já falou o seguinte: a gente sempre fica com muita raiva, muita revolta. Diz empresário agredido durante assalto em Copacabana. Não, a situação do Rio de Janeiro tá incrível, né? Você pode sair pra caminhar à tarde, aí você é apagado por um soco no meio da cara, no meio da rua. Aonde é esse lugar aí exatamente? É no Rio, mas que rua é essa? É, pelo que ele disse, Copacabana, que, ou seja, um bairro muito bom. Excelente bairro. Meu Deus, coitado do homem. Então, Junito, o que você quer que a gente fale sobre isso? Sobre o Rio de Janeiro, ele é muito bom, o Rio de Janeiro. Nossa, coitado. Nossa senhora, os dois olhos. Vamos ver. Mas eu vi esse vídeo mais cedo hoje, eu não sabia que era o O Benchimol. empresário de ramo de óticas, Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos, 67, deixou a né, 13ª DP às 14 horas após prestar depoimento. Ele é um homem de camisa branca e bermuda azul que foi golpeado com chute, empurrões e um soco no rosto, que fez com que desabasse desacordado sobre a calçada da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das principais do bairro. Com olho roxo e o nariz ralado, ele diz que sem o celular levado pelos assaltantes, a solução para andar nas ruas será levar apenas R$2 no bolso para terem o que roubar. Aí aparece ele de novo, a gente fica É assim, isso. Tem o vídeo da reação dele? Esse é um vídeo da entrevista? Vamos ouvi-lo? Não pode. Não pode? Tá. Não pode? Não pode, provavelmente copyright. É, Mas assim- veja que isso já me aconteceu, sabia? Uma vez eu estava num festival de música aberto ao público em Florianópolis e ocorreu um arrastão. Sei lá, uns 50 pessoas. Assim. Como esses jovens rapazes descamisados, como se diz. Munidos de certos apetrechos como pedaços de pau. Eles vieram e fizeram um arrastão violento. Assim. Você foi agredido? Isso aí? Nossa, quebraram meu nariz e meus dentes da frente. Ah, Sim. Eu tive um amigo que teve nessa mesma ocasião, teve uma fratura na vértebra, aqui, na espinha dorsal. Teve que ser hospitalizado e fazer uma cirurgia de emergência. Ele poderia ter perdido a capacidade de andar. Assim como uma outra, quase meia dúzia de pessoas foram hospitalizadas nesse incidente. A polícia só chegou 2 horas depois. 2 horas depois. Sim. Quando já havia ocorrido todo o caso. Foi bem violento, assim. Imagina uma turma de 50 pessoas, sabe, batendo em todas as pessoas que estavam adiante, e conforme as pessoas iam caindo, digamos assim, elas iam assaltando as pessoas. Isso parece Ou o seja, Carnaval da Bahia. É mais ou menos isso. É o que aconteceu com o Benchimol aí, só que num grande número. Um número muito maior de assaltantes e um número muito maior de vítimas. Acontece, o Brasil está nessa situação. E se um desses jovens é detido, acontece nada com ele. A que você acha que se deve isso? Olha, obviamente é o sistema policial e prisional. Você não tem uma... Se o jovem é preso
por uma agressão que nem essa, ele é solto imediatamente. Eu acho que por isso você não tem nenhuma forma... Sem falar, obviamente, da circunstância social que leva um jovem a vislumbrar isso como uma hipótese de ascensão social. Sabe? Você assaltar um cara porque esse é um dos melhores meios que eu tenho aqui de ganhar dinheiro. A situação toda é muito ruim, sabe? Você não... Obviamente o jovem não tem perspectiva. A situação como um todo dele é muito ruim. Tipo, as pessoas que ele vislumbra como potenciais, como se diz, aspiracionais, são ou traficante ou bandido do bairro dele. Tipo, é o aspiracional, é mais próximo que ele tem. E a situação de constrangimento desses assaltos também não existe, porque ou a polícia é muito pequena, ou ela não tem os meios, ou não tem a formulação, e mesmo que o cara passe por um regime prisional, ou se for de menor, sabe, passe pelo sistema, ele só vai voltar pior. Então, assim, a coisa toda está amarrada de forma errada, de cima a baixo. Eu acho que todo mundo sabe disso, eu não estou falando nenhuma novidade, né? Eu tenho feito umas leituras, eu até quero apresentar em algum momento, de um filósofo liberal, você deve conhecer, chamado John Gray. John Gray. E é um grande filósofo liberal, E ele tem um livro em particular muito interessante chamado False Dawn, cuja tradução seria a Falsa Aurora, né? E qual é a tese central daquele livro? Ele diz que as políticas realizadas pelos governos neoliberais, e ele explora com mais ênfase, né, de forma mais detida, o que foi feito na Inglaterra, porque ele é inglês, deram muito errado. E foram responsáveis, em parte, por destruir a coesão social de uma série de sociedades. E ele dá o exemplo da Inglaterra, e ele vai mostrando como a Inglaterra foi tendo que construir um sistema prisional cada vez mais amplo. A população carcerária inglesa se multiplicou, acho que por 4 ou 5 vezes. Então aconteceu uma explosão disso aí. Uma explosão de desemprego generalizado que não havia. Então eu cada vez mais acho e estou indo nessa direção. Obviamente eu preciso estudar muito mais a empiria, ou seja, tem muito mais dados sólidos assim, para apresentar. Mas eu acho que o modelo de transformação econômica que a gente viu a partir da década de 70 e 80, o modelo neoliberal, que em grande medida é o modelo do MBL, é o modelo de toda a nova direita, eu acho que esse modelo deu errado. Eu acho que ele deu errado e ele provocou consequências sociais muito drásticas. E a gente tem que entender, talvez, o problema da segurança pública a partir de 2 ângulos. Se, por um lado, nós temos um sistema prisional, um sistema penal, jurídico penal e carcerário, que é leniente, no sentido de que as pessoas elas são presas, ficam pouco tempo na cadeia, elas saem, não existe processo de ressocialização, etc, etc. É necessário ter penas mais duras. E tudo isso eu sou a favor, eu acho que a gente tem que ter uma abordagem dura, até porque a população vulnerável sofre com isso. E são coisas imediatas. Sim. Se você não tiver uma abordagem dura para retirar o bandido de circulação e fazer com que ali na ponta você tenha policiamento ostensivo, repressão ao crime, você não consegue melhorar a condição das pessoas que são vulneráveis ao crime. Você simplesmente deixa a população desguarnecida. E isso não pode acontecer. Então, de forma imediata, o que é necessário é uma política muito rigorosa nesse campo. Por outro lado, eu acho que se a reflexão para nisso, é um problema. Por quê? Porque a gente precisa se perguntar sobre as causas disso. E as causas disso não parecem ser exclusivamente como é que eu vou dizer? A falta da repressão. Então, o raciocínio que talvez se faça, e é muito comum que se faça na direita, é o seguinte: há pouca repressão, é necessário ter mais repressão, a gente tem que construir mais presídios, ter leis mais duras, perseguir as pessoas, botá-las nas cadeias, etc, etc, ser duro com o bandido. Se você for duro com o bandido, você resolve o problema. A questão é a seguinte: os Estados Unidos estão sendo duros com o bandido. Nos Estados Unidos você tem uma população carcerária gigantesca, que aumentou muito com as políticas neoliberais implementadas nos Estados Unidos. Em vários outros países da Europa, você tem populações carcerárias muito grandes. Problemas com drogas que aumentaram e crescem cada vez mais. Se você olha, qual é a causa disso? A causa mais remota? A falta de coesão social.
aconteceu uma política macroeconômica que revolveu, que erodiu os laços sociais, e as pessoas passaram simplesmente a entrar na economia da droga. O John Gray é interessante, ele dá uma entrevista e aí ele menciona, olha, nos últimos tempos, as últimas séries americanas que saíram, muitas delas apresentam o seguinte cenário: é alguém de classe média baixa e tal, que entra na economia das drogas. Então ele dá um exemplo de Breaking Bad, de Ozark. E é exatamente isso. E por quê? Por que isso acontece? Isso acontece, segundo ele, pelo fato de que as classes médias estão empobrecidas, elas tiveram sua base social muito prejudicada, e foi isso que causou esse desarranjo que fez com que aumentasse os índices de criminalidade e, portanto, forçasse o Estado a ter políticas, sabe, de tentar conter isso. Então eu acho que a gente aqui do MBL, a gente não pode parar nisso. Nós temos que ter a parte da segurança, do combate ao crime e tal, mas junto com isso a gente tem que fazer uma crítica ao nosso sistema social e buscar políticas macroeconômicas para refazer os laços de coesão social no Brasil. Especificamente no caso do Rio de Janeiro, eu acho que tem que ter intervenção federal lá. Isso eu já falei várias vezes nisso. Acho que é um caso assim, drástico, extremo. A construção de Brasília foi muito trágica para o Rio de Janeiro, foi terrível. Deslocaram a capital sem preparação do que era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou a não ser mais o centro cultural, nem o centro político do Brasil, e foi deixado às traças. Foi uma catástrofe. E foi uma catástrofe total. Completo. E hoje, assim, é um estado que é dominado por criminosos. Tem uma questão mais psicossocial que eu acho que informa a sua questão sobre por que tem essas séries de televisão sobre indivíduos de classe média entrando no crime organizado. Porque a segurança é um pesadelo da classe média. Porque o rico, ele vive apartado da sociedade. De tal forma que ele tem um carro blindado, ele tem as suas seguranças, etc. Não, mas às vezes não, né? Veja aí o Benchmall. Sim. E nesses mas são raros casos, convenhamos. O homem que é verdadeiramente rico vive apartado da sociedade, com seus muros, etc. O pobre, digamos, ele tem menos... ele é menos alvo, sabe, dos assaltos, etc, porque ele justamente tem menos. O indivíduo de classe média, ele justamente está naquela posição na qual ele tem mais a perder, no sentido de que as coisas que podem lhe ser roubadas fariam uma diferença mais drástica na sua vida. Ele tem um carro que representa, digamos, 70% do patrimônio dele e que pode ser roubado a qualquer momento, entende? A classe média, ela realmente tem pesadelos com a insegurança e o crime, diferente do que é a classe alta, que tem que não vislumbra a gravidade do problema da mesma forma que a classe média, porque um assalto não vai fazer com que um milionário perca 70% do seu patrimônio. Ao mesmo tempo, a classe baixa, ela convive com o crime. Convive com o crime e também ela não possui... os assaltos não são tão dramáticos digamos, no que ela tem a perder, entende? Sim. A pessoa que realmente pode ter a vida totalmente transformada por um assalto não letal, é claro, obviamente, se o assalto se incorrer em uma grave violência, obviamente a pessoa vai ter sua vida completamente transformada. Mas é a classe média, é todo indivíduo de classe média. Por isso, assim, este é o grupo social, a camada da sociedade mais preocupada com a segurança. O protagonista de Breaking Bad, ele é interessante ao público que assiste Netflix, que paga streaming, que portanto é um público de classe média, porque ele é justamente um sujeito que confronta este medo, essa insegurança, esse pesadelo da classe média, o domina e se torna, obviamente, o mestre do seu terror. Uma das melhores cenas lá é quando ele fala pra Skyler, a esposa dele, que ela tá preocupada. Não, porque isso é muito perigoso, não sei o que. Ele diz, I am the danger. Exatamente. Essa cena é muito boa. Eu sou o perigo. Muito boa. Alguém bate na porta e dá um tiro. Eu sou o cara que bate na porta. Ele tem várias. Porque também é um cara muito frustrado, né? Ainda bem que o Rizzo não tá assistindo. White é um ele cara... está nesses episódios agora, o Rizzo. O Rizzo... a pessoa vai dizer que a gente tá dando spoiler. Essa série já foi. Essa série é famosíssima. Se você não assistiu, meu irmão, você perdeu uma coisa importante na sua vida, viu? É a melhor série do mundo. Melhor série que não é a melhor. Quais são as melhores séries? Já que a gente entrou nesse assunto. Vamos lá. Eu só gosto de falar com o Ian de literatura e cinema. Funny Alexander. Claro, com certeza. Essa é melhor que Breaking Bad. Funny ela é melhor. Você assistiu quantos filmes na vida, Janito? Ele acabou de assistir milhão de filmes. O Ian assistiu 8.000 filmes. Foram 8.000? Não foram 8.000. Só 7.500. Vários milhares de filmes. Muitos milhares então pronto. É argumento de autoridade. Ele assiste em 2, 3 vezes o filme. Não importa. Sim, cara. Se o filme não é muito bom,
Acelero logo. Ó, seguinte, pessoal, deem like aí na live, vamos dar like, daqui a pouco eu vou fazer os anúncios e tal, mas prossigo. Tá bom, 3 recomendações aí então, de série de televisão. Que provavelmente Não, mas vocês quais nunca os ouviram falar. melhores? Eu quero saber. Fanny Alexander, é obra-prima do Ingmar Bergman, que é o maior diretor da história da Suécia. Ele fez uma série de televisão que foi convertida num filme. A série tem 5 horas e meia, o filme tem 3 horas e meia. Então, se você quiser ver como em formato de série, são 2 horas a mais só. Mas Conteúdo absolutamente ninguém conhece Fanny Alexander. Não, pô, assim, é um filme muito famoso na Todas Suécia. as pessoas Não, conhecem. convenhamos. Você conhece Fanny Alexander de Ingmar Bergman? Ah, por favor, eu conheci. Me diga aí, você Não é uma conhece? coisa Você que realmente está me assim, assistindo. tá bom. Agora uma coisa um pouco mais obscura. Oh, essa é popularíssima. De Emir Kusturica, que é um diretor iugoslavo, né? Underground. É uma série que virou filme também. Esse filme ganhou Palma de Ouro em Cannes. Do diretor iugoslavo. Conta história maravilhosa. É um homem que convence sua família e seus amigos a ir morar debaixo da terra fabricando armas para a Guerra Civil Iugoslávia. Só que a guerra passa e ele continua enganando seus familiares, amigos e parentes para que eles continuem produzindo armas para que ele possa vender para as outras guerras que venham a ocorrer.